Aleluia. Feche seus olhos por um momento. Espírito Santo, obrigado. Obrigado pelo teu fogo que foi derramado aqui nessa manhã. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque nada saiu do nosso jeito. Saiu muito melhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Eu te peço agora, acalma nosso espírito, aquieta a nossa alma neste momento, para recebermos a porção da Tua palavra aqui neste lugar, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos, nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra. Transforma agora cada coração que entrou ferido aqui nessa manhã em terra fértil, para receber mais e mais de Ti, Senhor, através dessa palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que toda distração agora seja lançada por terra. Espírito Santo, toma direção. Tudo é Teu aqui neste lugar. Satanás, eu te dou uma ordem. Você não tem poder e muito menos autoridade para fazer qualquer gracinha aqui nessa manhã. Eu te repreendo. Você não tem espaço aqui. Aqui é terra santa. É lugar de habitação do Espírito Santo de Deus. Cada coração, cada lugar aqui. Tudo é Teu, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Graça e paz, minhas irmãs. Amém. Bom dia para quem não vi ainda. Louvado seja o Senhor por tudo que nós já vivemos aqui nessa manhã. Glória a Deus. E obrigado, Jesus, porque é só o começo. Eu louvo a Deus. Dois meses passaram do nosso último encontro, um pouco mais de 2 meses. E louvado seja o Senhor por tudo que Ele fez. Quem está aqui hoje pela primeira vez, deixa eu conhecer você. Amém. Quem já veio aqui em mais de um encontro também, levanta a mão. Glória a Deus. Cada um é diferente do outro, amém? Quem já veio aqui em todos, deixa eu ver. Quem tá... Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um cartão fidelidade já do Encontro no Monte. Louvado seja o Senhor. Hoje eu quero compartilhar com vocês, como eu disse ali no início da nossa trilha, algo que o Espírito Santo tem falado muito conosco, não só comigo, mas com todas as meninas aqui do time. E eu tenho certeza que o Senhor, se você está aqui hoje é porque você também precisa ouvir essa palavra. Amém? E não só ouvir essa palavra, você precisa levar essa palavra para algumas pessoas. Então fique atento para receber aquilo que o Senhor quer falar contigo hoje, conosco hoje. E eu já queria começar lendo com vocês no livro de Êxodo. Se você trouxe a sua Bíblia, pode abrir. Êxodo no capítulo 13. Glórias ao Senhor por tudo. Nós vamos ler o versículo 21 e 22 do capítulo 13. Aleluia. Êxodo 13, versículo 21 e 22. E diz assim a palavra do Senhor: durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo. Amém? A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que vamos viver. Eu já consigo ver pelos olhos da fé tudo que o Senhor já vai fazer. Obrigado pela Tua palavra que nos orienta, a Tua presença que nos sustenta e nos mostra o caminho e a direção. Muito obrigado. Fala conosco, continua falando conosco aqui nessa manhã, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Quando eu estava buscando em Deus a direção para o nosso encontro de hoje, eu senti o Espírito Santo nos conduzindo em uma única palavra, que é jornada. Eu buscava do Senhor, Senhor, o que o Senhor quer fazer ali naquele encontro? Eu sei que cada encontro o Senhor faz algo diferente. Cada encontro o Senhor prepara para um tempo específico, de uma forma diferente. O que o Senhor quer fazer, quer falar conosco ali? O Espírito Santo me conduzia sempre nessa palavra: fale sobre a jornada, fale sobre a jornada. E já faz um tempo, já faz alguns meses que Deus está ministrando muito aos nossos corações, não só o meu, como eu disse, mas das meninas também do nosso time, sobre estarmos atentas àquilo que acontece no caminho, durante o caminho.
Porque muitas vezes a correria da vida, o nosso dia a dia, todas as tarefas que a gente tem para fazer, não permite com que a gente enxerga que o nosso dia a dia está repleto de momentos tão preciosos. A correria te faz perder a beleza do caminho, te faz perder os momentos preciosos que também se encontram no meio da caminhada. E tenha certeza de uma coisa: há tesouros, há aprendizado, há riqueza escondida em todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos. De dia, de noite, seja qual for essa estação que você está vivendo, há riqueza e tesouro escondido. Eu tenho plena convicção que muitos de vocês chegaram aqui hoje em busca de uma direção, de uma resposta do Senhor. Tenha certeza que você vai sair daqui hoje com isso. Amém? Só que eu creio também que muitas mulheres vão sair daqui percebendo que o que você veio buscar hoje, na verdade o Senhor já te mostrou durante a sua semana, já falou com você na sua casa, e hoje você vai receber apenas uma confirmação daquilo que Deus já está falando durante os seus dias. Porque eu tenho aprendido durante a caminhada que se eu acalmar a minha alma, se eu acalmar as minhas emoções, se eu aquietar os meus pensamentos, eu vou conseguir ouvir e sentir Deus bem pertinho, todos os momentos do meu dia. Basta a gente se aquietar. E você vai ouvir o Espírito Santo falar com você em todos os momentos do seu dia. E quanta riqueza a gente recebe nesses momentos. Quanta riqueza a gente recebe quando a gente consegue acalmar nossa alma e aquietar os nossos pensamentos. E foi exatamente dessa maneira que a mensagem de hoje nasceu. A partir de uma situação que poderia ter sido muito difícil, mas Deus transformou em um testemunho. Porque naquele momento, ao invés da gente questionar, murmurar, começar a brigar, eu falo a gente porque estávamos eu e o Rafa naquele momento, nós decidimos ficar atentos, aquietar a nossa alma, aquietar os nossos pensamentos para ouvir e entender aquilo que o Senhor queria nos ensinar através daquela situação. E é isso que o Senhor quer que a gente aprenda aqui hoje. Diante dos desafios que aparecerem diante de você, ei, acalma a sua alma, aquieta os seus pensamentos, pensa um pouco antes de falar e escuta aquilo que o Senhor quer te ensinar naquele momento. Alguns dias atrás, eu e o Rafa, nós vivemos a realidade de Romanos 8:28 de uma maneira muito especial na nossa vida. Romanos 8:28 é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ali naquela situação a gente conseguiu provar ali na prática que Deus pode transformar todo desafio em algo bom no final. Você crê assim? Eu não estou falando isso só para te animar, para te impulsionar, eu estou falando isso porque é real. Porque a palavra de Deus nos garante, em Romanos 8:28, como eu disse. E eu queria compartilhar com você esse testemunho que nasceu e a partir daí o Senhor começou a ministrar esse sermão de hoje. Era uma... Presta bem atenção, porque só quem caminha com Deus vive coisa assim, tá? É muito legal. Era uma sexta-feira, dia 30 de maio, e eu estava indo para o aeroporto de Guarulhos para fazer uma viagem, onde eu iria participar da minha formatura, e ali também eu ia participar de uma conferência. Então pensa o cenário. Guarulhos, sexta-feira, 7 horas da noite. Caos. Eu já ouvi, caos. Exatamente isso. Estava um caos como sempre. E a gente já saiu de casa em cima da hora, a gente mora aqui em São Bernardo. Você tem que atravessar a cidade numa sexta-feira, estava chovendo, enfim. E chegou num determinado ponto ali do trajeto, a gente precisava deixar o carro no estacionamento, pegar a van do estacionamento para seguir até o aeroporto. Gente, de verdade assim, a gente estava aqui, eu precisava fazer um balão e voltar porque o estacionamento estava desse lado. Eram 500 metros, só que o GPS estava dando 10 minutos para fazer essa volta aqui. Quem já andou em São Paulo sabe do que eu estou falando. E aí, estava dando o horário, a van iria passar às 7 horas da noite. Se a gente não pegasse aquela van, só 30 minutos depois, e aí seria 30 minutos de espera, mais 30 minutos de caminho, ou seja, a gente ia chegar 1 hora lá na frente. Estava muito em cima da hora, e a gente estava naquele clima gostoso. Sabe quando está você e seu marido dentro do carro? Eu não preciso nem falar. Quem a gente saiu mais cedo? Foi você, as crianças. Mas é só no meu carro que acontece isso, no carro de vocês não. Aí o Rafa olhou para o lado e falou assim: olha,
tem uma saidinha aqui, ó. Se eu entrar aqui, eu consigo atravessar e a gente já chega ali e vai dar tudo certo. Só que não. Quem aqui já deu aquela escapada no trânsito assim? Também não. Glória a Deus. Ninguém brigou com o marido no carro, ninguém deu uma escapada no trânsito, nem fez uma conversão erradinha. Não vou nem falar qual foi o homem que levantou a mão lá atrás, tá? Para não dar confusão no casamento. E aí ele olhou assim, ele fez, dá pra gente pegar aqui, o estacionamento está ali, a gente já entra e já vai. Será que eu vou? Eu falei, não sei. Não sei. Vê aí. Vai que eu falo, né? E, enfim. Aí ele fez, eu vou tentar. Adivinha o que aconteceu? Guarulhos, 7 horas da noite. Na hora que ele virou o volante, veio uma moto. A gente pegou um motoqueiro. E aquele barulho... Bom, se você infelizmente sofreu um acidente do carro, você sabe o barulho que é dentro do carro. O motoqueiro caiu, eu só ouvi ele falando, ai meu pé, ai meu pé, ai meu pé. E agora a gente não só perdeu a van, como perdeu o avião, perdeu tudo e amei. E naquele momento minha vontade qual que era? Gritar. Falando, te avisei! Mas ele já estava nervoso, a gente vai na sabedoria, que não vem de mim, quem me conhece vem do Espírito Santo. E ele encostou o carro e a gente foi socorrer o motoqueiro. A gente não, ele. Que eu fiquei imóvel dentro do carro. Meu coração veio aqui, ó. E ele desceu e eu só ouvi o motoqueiro gritando, ai meu pé, ai meu pé, ai meu pé. Aliás, deixa eu perguntar, parece que a esposa dele, a esposa do Bruno está aqui ou não? Do motoqueiro? Não, né? Tá. E aí o Rafa desceu para socorrer ele e eu fiquei dentro do carro. E aí o Espírito Santo falou muito claro. Sabe quando Deus fala que você escuta como se fosse uma pessoa do seu lado? E eu vi muito claro o Espírito Santo dizendo, não pegue atalhos. Não pegue atalhos. Já apanhei ali mesmo. E eu fiquei quieta dentro do carro e o Rafa ali. Quando eu olho para o retrovisor, eu falei, bom, agora vai vir aquele monte de motoqueiro, junta sempre um monte de motoqueiro. Quando eu olho pelo retrovisor, o Rafa estava orando pelo motoqueiro ali. É o Rafa sendo o Rafa no meio do trânsito. E ele orando. E se você escutar isso, ele contando como ele estava orando, é muito engraçado. Olha ele ali. Ele começou a orar, Senhor, eu fui negligente. Senhor, tem misericórdia, cura o pé do Bruno. E eu dentro do carro, cara de pau. Ainda bem que Jesus te ama. E ele começou a orar, e aí pegou, Bruno, anota meu telefone, que você precisar, eu tô aqui, enfim, quer que chame a ambulância? Não, tô bem, dá pra ir. Ele fez, anota o meu telefone, que eu vou te ligar, tá bom. Ele entrou no carro para pegar o celular e deu um toque no celular do Bruno, para ele guardar o telefone. Quando o Rafa ligou para ele, eu só escutei o motoqueiro falando, olha o que apareceu aqui no meu celular. Eu falei, oxi. Aí ele fechou a porta, eu não vi mais nada. Eu falei, o que, gente? O que apareceu? Enfim, o Rafa ficou ainda mais uns 10 minutos lá e ele entrou no carro mudo. Eu falei, Rafa, o que aconteceu? Ele começou a balançar a cabeça, ele entrou no carro mudo. Ele fez, quando eu liguei para o celular dele, para ele gravar o meu número, apareceu no celular dele, Encontro no Monte. Eu fiz essa cara. Como assim? Ele fez, eu não sei. Eu liguei para ele e o meu número estava gravado no celular dele como Encontro no Monte. E ele pegou o celular e falou, ué? Olha, eu até tremo quando eu falo. Por que apareceu Encontro no Monte? Você é o pastor do Encontro no Monte? Ele falou, sou, e a minha esposa também. É a pastora do Encontro no Monte. Ele fez, rapaz, como é que apareceu? Eu falei, eu não sei como apareceu. Ele, Senhor, abençoa o Bruno, abençoa a casa, começou a orar de novo. Gente, como é que você atropela em Guarulhos, 7 horas da noite numa sexta-feira, um motoqueiro que tem o teu número registrado no celular dele como Encontro no Monte? É só Deus. E aí quando a gente chegou no aeroporto, deu tempo de fazer tudo. O Senhor voltou o relógio para trás, porque deu tempo de fazer tudo.
O Rafa ligou para ele lá do aeroporto: Bruno, você está bem? Pastor, estou bem, meu pé não dói, meu pé desinchou, eu estou aqui com meu filho já brincando, e eu e a minha esposa estamos orando pela tua viagem, vai com Deus, você e a sua esposa, e vai na paz, pastor. Eu olhei para a cara dele e falei: se não fosse a misericórdia do Senhor na nossa vida. Agora a gente já está voltando para casa com uma treta dentro do carro de 1 hora. Mas Deus é bom, e Ele transforma toda maldição em bênção. Amém? E ali naquele dia eu entendi, eu aprendi algo precioso que eu jamais vou esquecer. Eu jamais vou esquecer. É muito melhor viver o processo e chegar onde Deus está nos conduzindo e da maneira como Ele está nos direcionando, do que pegar atalhos no meio do caminho. Atalhos que a princípio parecem bons, mas que na verdade nos levam a dar voltas e mais voltas, cada vez mais longe fora do propósito de Deus para nós. Era só um balão que eu precisava fazer. Por que eu não esperei? Era só mais um pouquinho que você precisava caminhar. Por que você está pensando em desistir agora? E é isso que o Senhor quer falar conosco. E para entender um pouco sobre esses atalhos, sobre esse caminho, sobre essa jornada, que eu sei que nem sempre é fácil. Eu sei que nem sempre vai ser boa de seguir. Nós vamos refletir aqui hoje sobre a libertação do povo de Israel do Egito, quando eles saíram rumo à terra prometida. E sem dúvida, essa é a história de jornada mais incrível que eu já vi. Não tem história mais linda que essa. A minha é legal, vai. A minha foi legal. Mas igual essa daqui não tem. Igual essa daqui não tem. O livro de Êxodo, ele vai relatar a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E Êxodo é uma palavra que significa exatamente isso: grande quantidade de pessoas saindo de uma determinada região. E durante aquele período em que o povo esteve como escravo no Egito, Israel viveu sob muita opressão. Israel viveu sob o governo de um faraó que não conhecia a história do povo, que não conhecia a história dos antepassados deles. Então eles estavam realmente vivendo um momento muito desafiador da história. E se lemos o livro de Gênesis, logo no finalzinho não, pouco ali partindo para o final de Gênesis, nós vemos que por um bom período de tempo, eles viveram muito bem na terra do Egito. Amém? Todos lembram? Eles se multiplicaram, Deus permitiu com que eles fossem prósperos na terra do Egito. Eles eram protegidos pelo faraó. Por quê? Porque o faraó conhecia José. Quando a gente se posiciona, quando a gente dá um bom testemunho, a nossa descendência colhe os frutos também. E ali o povo estava colhendo os bons frutos que José tinha plantado no Egito. E José foi uma pessoa importante não só para Israel, mas também para aquela nação ali do Egito. Por isso que o povo viveu bem durante muitos anos. Só que logo no capítulo 1 de Êxodo nós vemos que esse faraó, que era bom, José, os seus irmãos e toda aquela geração que conhecia a história havia morrido já. Eles já tinham passado muitos anos no Egito. Alguns falam 400, alguns falam 430 anos. Então assim, já tinha morrido todo mundo. E outro governante assumiu o trono no lugar desse faraó, dos faraós que conheciam a história. E aí, quando ele assumiu o trono, que ele olhou, ele falou: peraí, tem um povo estrangeiro aqui no Egito que é muito maior do que o nosso. Tem um povo estrangeiro morando aqui no Egito que é muito mais próspero. Já pensou se esse povo se revolta, se rebela contra nós, o que a gente vai fazer? Então, para impedir o crescimento, para impedir uma guerra talvez, esse faraó que assumiu aqui o governo, ele começa a oprimir o povo, ele começa a oprimir a nação de Israel. E aí torna eles escravos. Só que a Bíblia nos mostra um detalhe muito especial. A Bíblia fala que quanto mais faraó oprimia aquele povo, mais o povo crescia. Quanto mais faraó colocava trabalho esforçado em cima deles, mais o povo era próspero, mais se multiplicava. Meus irmãos, não tem jeito. Quando Deus tem algo para realizar em você e através de você, o inferno vai tentar de todas as formas te parar. Mas em nome de Jesus, não temas. Porque essa é uma guerra que já foi vencida na cruz do Calvário. Amém? Se você chegou aqui querendo desistir, não desiste. E até o final eu vou te provar através da palavra de Deus que não é tempo de desistir.
Não é tempo de voltar atrás. É tempo de seguir. Amém? Eu não vou contar aqui toda a história, porque a gente já viu. A Record já falou, já contou pra gente também. Mas Israel finalmente conseguiu sair do Egito. É uma história muito legal. Muito legal. Vale a pena você ler de novo depois. Só que nós sabemos que, por mais que fosse projeto de Deus, presta atenção nisso. Por mais que fosse projeto de Deus libertar o povo daquele cativeiro, não foi uma jornada fácil. Não foi uma caminhada fácil. Por mais que fosse propósito do Senhor libertar o seu povo do Egito, o caminho não foi fácil. Para cumprir essa missão de libertação de Israel, Deus levantou um homem chamado, vamos comigo, Moisés. Muito bom. Quem está aqui no ano com Deus, eu estou gostando, hein? Está lendo a Bíblia. Deus levantou um homem chamado Moisés. E também não bastou Deus escolher Moisés. Moisés precisou ser forjado para aquela missão. Moisés passou por muitos processos em sua vida, até ele se tornar o líder que iria tirar o povo de Israel daquela situação de escravidão e conduzir eles rumo à terra prometida. E o que era a terra prometida? Terra prometida era um lugar que Deus prometeu entregar ao seu povo, aos israelitas, através de uma promessa feita a Abraão, ou seja, o pai da fé lá atrás. Depois de muitos anos, aquela promessa ela estava prestes a se cumprir. Então Deus levanta Moisés para essa missão. E é muito comum a gente ouvir pregações sobre o livro de Êxodo, falando sobre a travessia do Mar Vermelho, que também é uma história muito legal. É muito comum a gente ouvir pregações sobre o momento que o povo estava ali peregrinando no deserto. Só que hoje eu quero refletir com vocês sobre o que aconteceu um pouquinho antes disso. Alguns versículos aqui para trás antes de tudo isso acontecer. E eu gosto muito dessa história porque ela nos leva a refletir sobre a nossa própria jornada. E eu queria te convidar a ler o livro de Êxodo, a jornada do povo de Israel ali no Egito, refletindo sobre a sua jornada. Eu quero te convidar nessa manhã a você avaliar a sua jornada pela perspectiva do Êxodo. Então fique atenta, fique atenta. Assim que eles saíram do Egito, a Bíblia vem nos dizer que Deus guiou o povo de Israel por um caminho mais longo. E não foi depois do mar, foi antes. Assim que eles saíram do Egito, Deus guiou o povo por um caminho mais longo. Agora imagina só. Pensa como estava a alma daquelas pessoas. Pensa como estava a mente daquelas pessoas. Eles estavam vivendo por anos e anos em uma realidade de escravidão. Aquela geração não conhecia outra realidade que não fosse a de escravidão. Porque os seus pais eram escravos, seus avós eram escravos, já estavam há muitas gerações ali vivendo. Eles tinham acabado de presenciar pragas atingindo o Egito. Foi logo depois disso, esse momento que eu quero compartilhar com vocês. Pragas vieram, atingiram o Egito. Aí de repente vem Moisés e fala, agora a gente tem que sair daqui. Mas ir para onde? Para a terra. Que terra? Vamos, só vamos. Arruma as coisas, não assa pão, não faz nada, pega seus filhos, corre que vai passar, e passa o sangue do cordeiro. Gente, imagina aquela confusão. Imagina aquela confusão. Corre, só corre, pega as tuas coisas e corre. Você imagina a alma daquele povo como estava? Como estava a cabeça daquele povo? Agora, diante daquele medo, da incerteza, eles começam a percorrer um caminho, sai correndo e vai para um caminho que nem coerente é, um caminho mais longo. E esse caminho mais longo que eles têm que percorrer às pressas leva eles diante de um mar. O povo falou, peraí. Se fosse hoje em dia, falar, mano, você está me tirando. Você me faz sair correndo de casa, depois de um caos que você realizou lá, que foi você que chamou aquelas pragas para o Egito. Imagina o povo falando para Moisés. Aí você me faz sair correndo à noite às pressas, me faz andar mais. Eu teria ficado muito bravo se alguém me fizesse andar mais do que eu precisava. Eu falo para o Rafa, a gente vai andar, vamos, qual o caminho esse? Tem certeza? Que eu não quero dar mais um passo a mais. Tem certeza que esse caminho? Tenho, pode vir. Então tá bom. Andaram a mais, e aí quando chega lá tem um mar diante deles. Eles não estavam entendendo nada. Imagine a crise que aquele povo estava. É por isso que eu gosto de refletir sobre o Êxodo
olhar a minha história sobre essa perspectiva de Êxodo, porque todos nós um dia já fomos Israel. Todos nós. Todas nós em algum momento nos vemos diante de situações que nos causam muito medo. Todas nós já chegamos diante de situações da gente perguntar para Deus: Deus, é sério? Você já se pegou numa situação que você olha para Deus e fala: Deus, é sério? Eu estou passando por isso? O Senhor me chamou para andar por esse caminho. Não, acho que eu entendi errado. Não foi Deus não, fui eu. Todas nós já chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, eu preciso mesmo passar por isso? Sim ou não? Sim. Então você também, assim como eu, já foi Israel. Você também já foi Israel. Você também já foi Israel quando você olhou para o Senhor e disse: Senhor, era melhor eu ter ficado lá como eu estava. Eu estava quietinha no meu canto. Era melhor eu ter ficado lá. Então seja bem-vinda ao Clube de Israel. Todas nós também já fomos. E foi isso que o povo estava fazendo aqui neste momento. Antes de atravessar o mar, teve essa crise. Eles estavam diante do mar, quando olharam para trás, para piorar, o exército egípcio estava vindo atrás deles. Era uma situação que aos olhos naturais não tinha como sair, não tinha solução. Só que o que parece ser o fim da linha, para nós, com Deus, é apenas o início de uma experiência sobrenatural, que vai marcar a sua vida para sempre, que vai transformar o seu destino, que vai te guiar para um caminho que você nem imagina. O que parece ser o fim da linha é só o começo de uma jornada com Deus. Às vezes Deus nos guia por caminhos que aos nossos olhos parecem ser mais difíceis, mas a verdade é que Ele está fazendo algo muito poderoso em nós, através de cada passo da jornada. Não duvide disso. E olha só o que está escrito em Êxodo 13, no 17 e no 18, um pouquinho antes daquilo que a gente leu. Presta atenção. Quando eu falo que a palavra de Deus tem resposta para todas as nossas crises, é verdade. Escuta só o que o Senhor nos diz aqui nessa manhã. Êxodo 13, 17 e 18. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Foi Deus que não deixou eles correrem um caminho mais curto. Pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, porque os filisteus eram inimigos, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Quem queria a resposta aqui? Foi Deus. Foi Deus. Versículo 18. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Foi Deus que te colocou diante desse mar. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Em algumas versões diz, preparados para marchar. Marchar. Minhas irmãs, isso é lindo demais. Isso é resposta. Isso é direcionamento. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o coração dos seus filhos e filhas. E esses 2 versículos nos mostram o cuidado e o amor de Deus. Porque para o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, aquele caminho parecia ser mais longo. Mas a verdade é que o Senhor sabia que se eles passassem pela terra do inimigo, eles teriam medo. E com medo eles iam voltar para a terra do Egito. E o que é Egito? O Egito é cativeiro. Egito é o lugar que você não deveria mais estar. Egito é o lugar que o Senhor te libertou. Ei, o caminho mais longo aos seus olhos é o cuidado de Deus com a sua vida. O Mar Vermelho é o cuidado de Deus com a sua vida. Não é obstáculo, não é prova, não, é o cuidado de Deus. Deus conhece as suas limitações, Deus conhece as suas falhas e fraquezas. E Ele conhecia também isso do povo. Por isso o caminho mais longo, aquele caminho mais difícil foi proteção. Ai, como é difícil entender quando a gente está no meio do caminho. É por isso que a gente tem que estar atenta. Atenta. Eu acho que aquele motoqueiro nem sabe o bem que ele me fez. Eu estava atenta. Algumas vezes o caminho que o Senhor vai nos conduzir não será o mais simples. Não será o mais direto. Às vezes nós teremos que dar uma volta maior. Às vezes a gente vai ter que caminhar um pouco mais do que a gente estava esperando caminhar.
Mas em nome de Jesus, crê em algo nesse dia. Se você está sendo guiada pelo Senhor, confie que esse caminho vai te levar à vida. Se você está sendo guiada pelo Senhor, confie que esse caminho é de livramento, não de morte. É de refrigério, não de cansaço. É de fé, não de desânimo. Creia que é um caminho que vai te levar a um lugar que você nunca imaginou pisar. Eu sei, eu entendo que nem sempre nós vamos enxergar esse propósito logo de cara. E muito menos a gente vai conseguir entender o motivo pelo qual estamos passando por certas situações. Eu sei disso. Mas a jornada de Israel e a maneira como Deus conduziu aquele povo me faz compreender nesse dia. E eu queria que você compreendesse aqui também em nome de Jesus. O tempo de caminhada no deserto era o tempo necessário para que eles pudessem conhecer a Deus. Conhecer a sua natureza, o seu caráter e o seu poder. Como que eles iriam ser o povo escolhido de Deus se eles não vissem o poder de Deus ali diante deles? Como que eles seriam a nação eleita, escolhida pelo Senhor, se eles não vivenciassem experiências com Deus? Não teria como. Por isso, antes de querer entender o porquê, busque conhecer quem está te conduzindo na jornada. Antes de querer entender os caminhos, busque conhecer aquele que está te conduzindo. E a única forma de fazer com que isso aconteça é desfrutando a jornada com Deus. Por isso que o inimigo te distrai todos os dias, para que você não entenda quem é esse Deus que está te conduzindo. Mas em nome de Jesus, eu quero declarar que você vai sair daqui mais atenta e mais ligada ao que está acontecendo ao seu redor, como você nunca esteve antes. É uma estação de você mergulhar e se aprofundar na presença do Senhor, conhecendo o teu Deus como você nunca conheceu antes. Em nome de Jesus. Quem confia em Deus não vive pelo prêmio, mas caminha pelo propósito. Quem confia em Deus não vive pelo prêmio, mas caminha pelo propósito. Guarde isso, grava isso no seu coração. Por que a gente pode ter certeza disso? Porque todos aqueles que murmuraram quando estiveram diante do mar, é porque não conheciam ao Senhor. E aquele povo todinho não conquistou a terra. Não conquistou a terra. Só que quando a gente passa a conhecer quem Deus é, nós passamos a desfrutar cada passo da jornada. Cada passo da jornada. Porque quem conhece aquele que guia, sabe que em tudo há um propósito. Quem conhece aquele que está chamando, sabe que em tudo há um aprendizado. Eu não estou romantizando nada aqui não. Eu sei que a jornada não é fácil. E a Bíblia deixa isso muito claro para nós. Só que eu estou te trazendo para a realidade de filha de Deus. Aquela que caminha debaixo de uma direção, que caminha de acordo com um direcionamento, para compreender aquilo que está acontecendo ao seu redor. Quem conhece aquele que chamou, sabe que sempre vai haver livramento, sempre vai haver provisão, sempre vai haver vitória, sempre vai haver propósito em cada passo da jornada. Eu quero te convidar a você olhar a sua jornada hoje com os olhos da fé. Não precisa ser penoso, gente. Não precisa ser difícil. Não precisa ser solitário. Não precisa. Eu quero repreender hoje em nome de Jesus todo o peso que você está carregando sobre os teus ombros. Não precisa. Porque nós servimos a um Deus que venceu a morte na cruz do Calvário. E Ele diz: vinde até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Deixa eu carregar o teu jugo que está pesado, deixa eu fazer ele leve. Ei, a jornada não precisa ser penosa, a jornada não precisa ser solitária. Jesus Cristo está com você nisso, creia em nome de Jesus. Pastor, então o que está me atrapalhando de enxergar a beleza nessa jornada? Porque eu não estou conseguindo ver nada de bom na minha vida ultimamente. Enquanto você permitir que as suas emoções te governem, Jesus não pode governar sobre você. Enquanto você permitir que as suas emoções gritem mais alto do que a verdade que está escrita na palavra do Senhor sobre você, Jesus Cristo não tem o governo. E onde Ele não governa, Ele não tem como agir. Jesus só age onde Ele tem o governo estabelecido. Amém? Tem pessoas querendo viver milagre, mas não entregam o governo a Cristo. Tem pessoas querendo viver os benefícios na jornada, mas não entregaram ainda suas vidas por completo ao Senhor. Jesus só governa onde Ele é rei e onde Ele se assenta ao trono. Na minha vida eu já entreguei o trono e o controle para Ele faz tempo, que eu não sou besta de querer ficar rodando no deserto à toa. Falei: é teu, Jesus.
Tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, eu entrego, Senhor. Governa a minha vida, eu entrego, eu entrego. E aí, minha irmã, enquanto as suas emoções, as suas demandas diárias te conduzirem, os seus caminhos e as suas escolhas, Cristo sai do controle. Por isso o convite para Ele é: descanse no Senhor, firme a sua vida em sua palavra e não recue porque está ficando mais difícil. Não pense em voltar atrás porque está ficando difícil. Nem pense em voltar atrás. Se Deus te tirou de algum lugar, de alguma situação, é porque é tempo de avançar rumo à terra prometida. Não é tempo de voltar atrás. A dificuldade que está aí diante de você não pode roubar a beleza da promessa do Senhor. Não pode. Não permita que a dificuldade roube a beleza da jornada, a beleza de viver e de caminhar com Deus. Quando as coisas ficarem difíceis, passe mais tempo com Ele. Dependa mais dEle. Receba mais da sua graça. Ore mais, louve mais, agradeça mais. Como que eu agradeço quando está difícil? Pela fé. Agradeça ao Senhor. Esteja com os amigos de Jesus. Renove a sua mente com a verdade da palavra de Deus. Faça tudo isso, mas não desista. Quando estiver difícil, não pare, não desista, mas seja renovada pela verdade da palavra do Senhor. Cuidado com os pensamentos que dizem que você não pode fazer. Cuidado com pensamentos que dizem que está difícil demais. Não está difícil para o diabo que já foi derrotado. Para o povo de Deus não é difícil. É apenas uma fase que vai passar em nome de Jesus. Cuidado com pensamentos que estão falando para você: ei, volta, não vale a pena continuar, porque se Jesus não vai te levar para lugar nenhum. Está repreendido aqui hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cuidado, cuida da tua mente. Leva os seus pensamentos cativos ao Senhor nesse dia. Não permita que na tua mente você desista. Porque o diabo sabe que se ele puder derrotar os teus pensamentos, se ele puder te derrotar na tua mente, você será derrotada também na prática. Ele consegue te derrubar na prática. Então, em nome de Jesus, eu quero elevar, Senhor, através do teu poder, toda a mente, todo o pensamento cativo ao Senhor. Que quem chegou aqui com os pensamentos completamente tribulados possam receber a paz agora. Ordem na mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem está falando aí nos seus pensamentos que está difícil é porque já está derrotado. E Ele quer levar você junto, mas o sangue de Jesus tem poder. Todo pensamento está sendo elevado cativo ao Senhor agora. Eu sei os pensamentos que eu tenho para você, diz o Senhor. Pensamentos de paz, pensamentos de vida, pensamentos de abundância. Em nome de Jesus. Você pode ter certeza que para onde quer que Deus te leve, Ele é capaz de te sustentar na jornada. Ele nunca vai permitir que venha sobre você mais do que daquilo que você possa suportar. Nunca. 1 Coríntios 10, 13 nos garante isso. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, está tudo certo que está vindo sobre vocês. Nada de novidade. Só que Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que vocês possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Ele chama, Ele conduz, Ele vai conosco, Ele livra, Ele ensina, Ele suporta, Ele orienta, Ele abre caminho, Ele faz um meio onde não tem meio, Ele leva em segurança, Ele acalma o mar, Ele aquieta a nossa alma, Ele acalma os pensamentos. Esse é o nosso Deus. Você não precisa viver em uma luta constante, porque Cristo já venceu todas as batalhas. Não tem batalha nenhuma que Ele já não tenha derrotado na cruz do Calvário. Você não precisa viver de luta em luta. A palavra de Deus nos convida a viver de glória em glória, de glória em glória. Então, em nome de Jesus, aceita o convite de continuar nessa jornada, porque Deus é contigo, aleluia. Todo espírito de desistência está sendo quebrado aqui hoje, em nome de Jesus. Aprenda a depender somente do Senhor. E era isso que Ele queria ensinar para Israel. Até aquele momento eles estavam vivendo dependendo da força do próprio braço. Até aquele momento eles trabalhavam, eles comiam, eles faziam tudo no Egito. Era o fruto do trabalho deles que eles estavam colhendo ali. E deixa eu te falar, o inimigo ele cega tanto o ser humano que ele vai dizer: enquanto você estiver aqui, comendo, trabalhando, fica aqui.
Nem que você seja escravo de uma situação, o inimigo fala para você, fica. Nem que você esteja aprisionado a uma situação, o inimigo fala, fica, mas pelo menos você está comendo. Pelo menos você está trabalhando. Está repreendida essa mentira da tua vida em nome de Jesus. Chegou uma hora que Deus falou, basta, está na hora de vocês serem meu povo, está na hora de vocês dependerem de mim, está na hora de vocês me conhecerem, está na hora de vocês viverem uma jornada comigo, para que eu possa me revelar para vocês, como eu revelei ao meu pai Abraão, ao pai de vocês, Abraão, aleluia. Ei, a jornada não era para punir Israel, mas era para gerar intimidade com Deus. E é só na jornada que a gente consegue, em nome de Jesus. Você parado onde você está, você não vai conhecer o seu Deus. Quando você se colocar ali, ó, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Por isso descanse nessa certeza, o Deus de Israel também é o nosso Deus. Que através de Jesus Cristo uma nova aliança foi feita com todos nós. Todos nós somos filhas de Deus através de Jesus Cristo, amém? Então você pode ter a certeza de que assim como Ele cuidou daquele povo, durante todos aqueles anos, Ele também cuidará de nós. Não permita que a preocupação te impeça de enxergar os tesouros que estão ali presentes na sua jornada. Quem encontrou tesouro na trilha hoje? Aleluia. E quem quase não foi na trilha com medo da neblina? Amém. Deus está vendo, pode falar. Quem chegou aqui e falou, mas que mulher doida levar a gente a fazer uma trilha nesse tempo? Pode falar também, não ligo não. Sou doida, aprendi a ser doida. Jesus me chama, eu falo, vou. Tô nem aí, mas... ultimamente eu tô indo. Não vou falar mais nada. A Luísa dá risada. A preocupação é fruto do nosso orgulho. Sabia disso? Quando você está preocupada, é o teu orgulho que está falando mais alto. Não é, eu quero cuidar. Preocupação é fruto do nosso orgulho. Somos nós tentando descobrir o que podemos fazer para resolver os nossos problemas. Agora eu te pergunto, qual seria a graça se você soubesse de toda a jornada? De que valeria você saber tudo? Se você soubesse o que aconteceu na sua vida semana passada, você teria dado um passo atrás que você deu o mês passado? Qual seria a graça se você soubesse de tudo? Então, acalma o teu coração. Quebra esse orgulho. Entrega as suas preocupações diante do Senhor. Isso está corroendo a sua saúde. Está corroendo a sua mente. De que vale você saber tudo? Jornada tem a ver com relacionamento. E aí quando a gente entra na jornada não sabendo de tudo, a gente aprende a depender daquele que nos chamou. Quando você diz sim para o Senhor, você entra numa jornada onde você não sabe, na verdade, de nada. Você acha que sabe alguma coisa. Eu cheguei aqui hoje achando... Na verdade, eu não cheguei achando nada. Quando eu acordei, abri a janela, eu falei, vixe, sei lá. Mas Jesus sabe. Jesus sabe. Quando você não sabe do que está vindo adiante, Ele já está lá. Quando a preocupação vier à tua mente, você fala, mas peraí, Ele já está lá. Estou preocupada com o quê? Eu estou ansiosa com o quê? Ele já está lá, Ele já resolveu, já venceu. Por que eu estou me preocupando? Abraão não sabia de tudo, mas ele foi. Moisés não sabia do Mar Vermelho, senão ele não teria ido. Moisés também não sabia dos 40 anos no deserto, senão ele também não teria ido. De que adianta saber de tudo? Você não vai viver a jornada se você souber de tudo. Mas mesmo assim ele foi. Mesmo sem ver, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber o que está por vir, todos esses homens foram, porque Deus os chamou. E se eles não fossem, eles não teriam visto o mar se abrir. Se eles não fossem, eles não teriam presenciado o pão caindo do céu, o maná caindo do céu. Se eles não fossem, eles não teriam visto a provisão chegar ali na hora do sacrifício. Quem obedece não está preocupado com o que virá. Quem obedece não está preocupado com o seu futuro, pois sabe que Deus já está lá. Deus já está lá. Quem obedece encara a jornada com fé e gratidão, já entendeu o propósito. Já entendeu o propósito. E hoje o Senhor quer revelar o propósito para nós.
Qual é esse propósito, Senhor? Qual é esse propósito que eu escuto tanta gente falar? Qual é esse propósito, Deus? Qual é esse propósito do Senhor para a minha vida? O meu e teu propósito é o mesmo propósito que Deus tinha para a nação de Israel. O meu e seu propósito é o mesmo de Israel. O Senhor quer te tirar desse cativeiro que te aprisiona. Assim como Ele tirou a nação, assim como Ele me tirou, Ele quer tirar você também. O Senhor quer com o propósito que a gente abandone os ídolos que nós temos no nosso coração. O propósito é que a gente abandone o pecado. O propósito de Deus, quando Ele nos chama para caminhar para a jornada, é tirar o Egito do nosso coração. O propósito é que a gente abra o espaço para o novo de Deus acontecer na nossa vida. O propósito é que a tua mentalidade de escrava, que se contenta com migalhas, seja transformada e substituída por uma mentalidade de filha de Deus, que é herdeira de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. O propósito é compreender que o caminho até o Pai já está aberto através de Jesus Cristo. O propósito é te fazer seguir esse caminho e também levar conosco outras pessoas. Esse é o propósito. Como você vai fazer? Ele te mostra no caminho. Não queira saber antes, porque antes você não vai saber. Essa é a beleza da jornada. Vem, filha. Vem que eu quero tirar o Egito de você. Vem, filha, que eu quero te trazer liberdade. Vem, filha, que eu quero abrir esse seu cativeiro. Eu quero te libertar desse cativeiro. Vem, filha, eu quero fazer com que você abandone esses ídolos. Vem, filha, eu quero te tirar dessa vida de pecado. Esse é o propósito e sempre vai ser. Se alguém está te vendendo algo diferente do que isso não é evangelho. A proposta do Senhor é essa. Vem, a jornada é essa. Eu quero tirar todos os ídolos e o Egito do teu coração, para que na tua vida só haja espaço para Jesus Cristo habitar. Esse é o propósito. O resto Ele te mostra na caminhada. Ei, que propósito mais lindo que esse? Ele quer te transformar hoje. Ele quer mudar a tua mentalidade de escrava para filha. Esse é o propósito. Por isso, é possível sim seguir essa jornada com Ele em fé. É possível. Com Jesus Cristo é possível. Quem entendeu o propósito pisou na terra prometida. Quem quer pisar na terra aqui hoje? Quem entendeu o propósito pisou na terra. E de todo aquele povo que saiu do Egito, apenas 2 conseguiram chegar: Josué e Caleb. Nem Moisés pisou. Nem Moisés pisou. Então não acha que você precisa de cargo, conhecimento, entendimento, não. Você precisa ter um coração disposto a entender o propósito. E quem tem um coração quebrantado, humilhado na presença do Senhor, pisa na terra prometida. Amém? Nós precisamos refletir então hoje muito sobre a nossa postura na jornada. Por isso que nós pedimos para vocês, entrem na trilha, atenta. Reflita sobre como você está andando, caminhando na sua jornada. Reflita a maneira como você está falando. Reflita a maneira como você tem pensado. Reflita as palavras que estão saindo da tua boca na jornada. Reflita as suas atitudes. Reflita sobre os atalhos que você está querendo pegar, ou que você está pegando ou pegou. Tem muitas aqui que já sabem que deu ruim esse caminho. O Senhor disse para você não ir. Ainda bem que hoje tem uma placa bem grande aqui, ó, retorno. Pode voltar, filha. Pode fazer o retorno. Pode voltar. Reflita se dessa forma como você está hoje, você vai conseguir compreender o propósito e chegar até o final. Faça uma autoavaliação muito sincera hoje, com humildade no seu coração. Deixa o Espírito Santo te conduzir em verdade. A verdade é dura de ouvir, mas ela liberta. Deixa Ele te conduzir. Será que do jeito que você está hoje, na jornada, você vai chegar até o fim? Deixa eu te dizer algo. De todo o povo de Israel, quem só queria chegar logo e acabar logo com aquilo, ficou pelo caminho. Não vale a pena. Agora, quem entendeu o propósito, quem se submeteu ao processo, conquistou a terra. A terra, ela é promessa, ela vai estar lá guardada. Fique em paz. A terra é promessa. Ela está lá, mas só conquista quem vive o propósito.
Quem vive o processo, quem entende o propósito. Por isso, não pegue atalho, não vale a pena. Você vai atropelar alguém no caminho. Você vai machucar alguém, você vai se machucar. Não pegue atalho, não vale a pena. Viva a sua jornada, passo a passo. Caminhe na sua jornada, passo a passo. Conheça o Deus que está te conduzindo na jornada de uma maneira profunda. E não se preocupe. Porque se você fizer tudo isso, você vai chegar. Só que não se esqueça nunca, nunca, de que os tesouros, eles estão no caminho. É durante o caminho. Eu já quero encerrar, para a gente ter um momento de louvor, de oração, mais um momento de louvor, de oração. Nós vamos fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração através desse papel que vocês receberam. Mas eu queria que neste momento você fechasse seus olhos. E é um momento de você ser muito sincero com o Senhor agora. Muito sincero. Comece a pensar se o jeito que você está caminhando hoje, se você está vivendo pelo prêmio ou pelo propósito. Reflita de verdade. Se você acha que a maneira como você está vivendo e dando os seus passos, você entendeu o propósito ou você só está caminhando para chegar logo? E chega logo num lugar que você nem sabe onde é. Hoje o Senhor está te dando uma oportunidade, uma nova oportunidade de realinhar a sua rota. Hoje o Senhor está nos trazendo uma verdade que liberta. A maneira como você termina a jornada é muito mais importante da maneira como você está começando. Então fique em paz, dá tempo de chegar. Todas as vezes que você sentir que não vai dar conta, lembre-se de tudo que você precisa está em Jesus. Por isso hoje é uma manhã de renovo. Hoje é uma manhã de realinhamento. Hoje é uma manhã de restauração. Tudo o que você precisa está em Jesus. Não temos desafios no caminho. Permaneça em Cristo. Siga constante. Aprenda em cada passo da jornada. Não murmure quando tiver um mar diante de você. Não questione o caminho mais longo que o Senhor está te conduzindo. Não duvide do que Ele pode fazer. Não queira voltar atrás. O que está atrás é cativeiro. Siga constante, aprenda com cada experiência. Cresça, amadureça com cada experiência. Faça valer a pena cada passo da jornada. Faça valer a pena cada volta, faça valer a pena cada passo, faça valer a pena cada cravo que foi cravado nas mãos de Jesus Cristo, faça valer a pena a sua jornada. Aleluia. Murmure menos, agradeça mais. Não caminhe pelo prêmio, mas siga pelo propósito de andar em liberdade com aquele que entregou a própria vida para te libertar. O prêmio é só um detalhe, a beleza está no caminho, a riqueza está no caminho, o propósito você vai encontrar no caminho. Então dê o primeiro passo nessa jornada de fé. Não quero entender primeiro o propósito para seguir, não, siga, e o propósito é revelado na jornada. Siga em fé e depois você vai entender. Abra a mão do controle, deixa o orgulho de lado. Acalma o coração, mulher, aquieta a tua alma nesse dia. O Senhor te chama a caminhar nessa jornada em nome de Jesus. Não fique ansiosa para chegar logo. Sabe por quê? Porque o final da jornada é apenas o começo de uma outra jornada. Então você está ansiosa por quê? Quando você chegar já vai ter outra na tua frente. Aproveita o caminho. Aproveita a jornada. Aquieta a tua alma e conheça o teu Deus. Contemple a beleza e a majestade do Senhor quanto você caminha. Não se iluda achando que o tesouro está lá no final do arco-íris, no pote de ouro no final do arco-íris. Não, isso é mentira. Não caminhe pelo prêmio, caminhe pelo propósito. É na jornada que há crescimento. É na jornada que há aquilo que o mundo e dinheiro nenhum pode comprar, que é a presença de Deus. Presença que te sustenta, que te renova, que te leva a seguir adiante. É na jornada, aleluia. Então não volte, siga nela.
Não questione, continue nela. Não queira entender, siga em fé. Você não precisa entender, você precisa crer. E o propósito será revelado. Aproveita a sua jornada. E se você crê nisso, se coloque de pé neste momento, em nome de Jesus. Se coloque com um novo posicionamento, se coloque com um novo coração. Se levante de pé com uma nova mentalidade dentro de você. Em nome de Jesus. Deus tem coisas lindas para realizar na tua vida. Mas fique atenta. Fique atenta, fique atenta. Aleluia. Aleluia. Vitorioso é na tempestade está. Aleluia. Aleluia. Aleluia.